Bem-vindos, professores, a mais essa TPC desenvolvida pela Diretoria de Ensino, Giovana, PCNP de História. Hoje quero convidá-los a refletir um pouco sobre a questão dos direitos humanos, assunto prioritário, assunto essencial, sob a perspectiva daquilo que nos compete como processo autoformativo, mas também como possibilidade de intervenção e de colaboração pedagógica. Principalmente num período em que, decorridos tantos anos, tantas discussões, tantas normativas vinculadas aos direitos humanos, ainda persistem e até são agravadas determinadas contradições na nossa sociedade. Um sinal claro de desrespeito ao direito humano básico, de ter condições de moradia, condições de educação, condições de equidade econômica, equidade política. E não falo isso num campo local, numa perspectiva pensando só no âmbito nacional, mas pensando no âmbito global. São várias barbáries que são cometidas e são presenciadas e são vivenciadas na nossa sociedade, e nos compete, numa perspectiva de formadores de uma geração, pensar em possibilidades interventivas para que a situação não acabe incorrendo em uma calamidade, né? E eu não estou nem sendo apocalíptica por usar esse termo, mas discrepâncias, distorções extremas vão levar a uma situação em que a sociedade pode entrar num colapso. Isso se configura em determinados locais. A gente já consegue visualizar isso de forma regional, mas não crescendo numa sociedade que hoje questiona o seu modelo econômico, uma sociedade que se questiona quanto ao seu modus operandi, é um momento de reflexão realmente, né, e de uma ruptura possível para criar ações que sejam benéficas a uma geração que está se formando aí. A discussão sobre direitos humanos é muito interessante a gente ter essa perspectiva. Ela sempre teve esse teor, esse conteúdo político, ideológico e contextualizado. Vi de situações, por exemplo, em que, se a gente pensar em termos de direitos humanos, fazendo uma linha do tempo, né, e fazendo uma verificação, por exemplo, no que se estabelece durante a Idade Média no mundo antigo, sob a perspectiva de uma leitura religiosa, de uma vontade divina, e que promovia, de certa forma, a sociedade estamental, onde por vontade divina você nascia ou numa situação de servidão, de opressão, ou você faria parte de uma realeza que te daria direitos estabelecidos, a gente vai perceber como a definição de direitos humanos, num contexto identitário com o período que se vivencia, como essa definição é variável de acordo com a organização de vida social que se tem. Então, nós temos três fundamentações filosóficas ao longo do tempo que a gente pode estar destacando quando se trata dessa discussão de direitos humanos. Essa concepção idealista, que é vinculada a essa percepção abstrata de direito como natural, né? Dependendo da classe onde você nasce, isso está estabelecido, seus direitos são esses e são imutáveis. E há um movimento que acontece ao longo da história, estritamente vinculado aos movimentos sociais, políticos e econômicos que acontecem, em que, por exemplo, o Estado passa a ser reconhecido como aquele que legitima de forma jurídica a questão dos direitos humanos. Então, direitos humanos só passariam a existir se escritos em lei. E a perspectiva, por fim, dessa fundamentação filosófica, né, na sequência idealista, positivista, desse caráter que se toma, principalmente no século XX, acontece prioritariamente no século XX,
esse caráter histórico estrutural que é fruto de um processo político-social e extremamente vinculado, então, às lutas sociais. Então, nós temos essa percepção de direitos humanos ao longo da linha do tempo histórica, né, como fruto de uma vontade divina, que é um caráter que a gente vai encontrar bastante no mundo feudal e nos estados absolutistas, aqueles que são emanados do poder do Estado, que versa sobre a competência legislativa do Estado e como expressão de uma conquista social. A gente percebe com a formação do Estado moderno, e citando daí pensadores do período, né, que Locke, por exemplo, quando vem nessa transição do feudalismo para a sociedade burguesa, a percepção de que a concepção de liberdade estava estritamente correlacionada à concepção de propriedade, né? Então, nós temos ali, nessa transição, na matriz para a livre iniciativa econômica, as relações contratuais sendo estabelecidas entre os indivíduos, essa consolidação que se dá do modo de produção capitalista, né, principalmente com a Revolução Industrial, e esse direito que já não incorre mais de uma vontade divina de um ser superior, um ser absoluto, um rei, no caso, né, para essa percepção que vem junto com a concepção de burguesia, de proletariado, da formação dessas classes sociais, de que o direito era vinculado à propriedade, àquilo que se tem. É muito interessante perceber que nessa formação dessa nova classe social, dessa classe operária urbana industrial, também as contradições aumentam, porque com a ruptura do Estado absolutista, Revolução Industrial, essa percepção da propriedade, do mundo burguês, né, também há esse crescimento das contradições e da exploração do operário. As condições de trabalho que eram insalubres, que eram insanas, dentro dessa formação dessa classe social inicial, essa classe operária urbana industrial, horas, 12, 18 horas de trabalho, salários ridículos, exploração de trabalho infantil, todo esse repertório que se tem nessa discussão, ela traz essa contradição. Existem direitos humanos, mas se aqueles direitos humanos anteriormente entendidos a uma classe social real, a uma nobreza, depois frutos de construção da concepção de propriedade vinculada à burguesia, nós temos esse movimento em que a classe operária passa a fazer uma crítica social do enunciado individualista, então, que se tem quando da discussão dos direitos humanos. Então, há uma busca de um caráter universal e uma real efetivação desses direitos enunciados, exigindo-se daí a presença efetiva do Estado, uma ação positiva desse Estado para criar condições institucionais para garantir condições de vidas qualificadas. Temos marcos históricos que nos trazem essas questões para discussão, como Karl Marx, com seu livro, com seu texto A Questão Judaica. Temos a encíclica papal Rerum Novarum, né, de 1891, que propunha a intervenção estatal nas questões sociais, formulando a moderna doutrina social da Igreja. E temos dentro desse movimento, dessa linha do tempo já proposta, o que eu chamaria de grande momento daquilo que até hoje redefine, redesenha e delimita os espaços da discussão dos direitos humanos. No século XX, quando pós-guerra, principalmente Segunda Guerra Mundial, todo esse movimento que temos
vinculado à Guerra Fria, a descolonização da Ásia e da África, o surgimento das multinacionais, desses grandes conglomerados, então, econômicos, e também o uso ostensivo e intensivo das fontes de energias e recursos naturais. De certa forma, lá no começo, então, do século XX, nós temos aquilo que modela, né, oriundo, sim, de uma discussão que vem após a Segunda Guerra Mundial, quando cientes das situações vivenciadas no Holocausto judeu, as situações dos campos de concentração, quando se repensa toda essa estrutura, vem esse discurso vinculado aos direitos humanos nos moldes que conhecemos hoje, inclusive com a criação das instituições que estabeleceriam normativas que seriam esse olhar sobre o que acontece com a humanidade. Junto a isso, nós temos esse processo, né, que é de nova ordem econômica, com o surgimento das multinacionais, esse boom tecnológico vivenciado, né, nesse breve século XX, livro de Hobsbawm, em que se vê o uso ostensivo, intensivo das fontes de energia, dos recursos naturais e vários processos sendo colocados nesse momento. Então, nós temos a questão da proteção internacional dos direitos humanos presente pós-Segunda Guerra Mundial. É quando se formula, então, pensar que não basta que cada Estado aprove internamente uma declaração de direitos. Nós vamos pensar em termos de direitos internacionais, regras que vigorem e que preservem o ser humano em todo esse aspecto, que não é só o local, não é só naquele âmbito nacional, mas esses direitos internacionais que vão ser, por exemplo, estabelecidos e moldados com a ONU e com a Unesco. Mas, ao mesmo tempo, se vê essa contradição se formando, porque se estabelecidos os direitos humanos, nós também pensamos que esses órgãos não têm poder deliberativo ou poder coercitivo, que é uma capacidade de exigibilidade sobre as ações violadoras de um Estado. Então, hoje o que se tem em discussão, então uma discussão oriunda, né, de mais de 80 anos, né, como se promove esse processo de universalização dos mecanismos de proteção dos direitos humanos. Nessa linha, a gente tem várias características que têm que ser pensadas e preservadas, né? Linhas básicas que estruturam qualquer discussão inicial sobre direitos humanos, né? Pensando em termos de dignidade de todas as pessoas, que eles são universais, eles são válidos para qualquer pessoa, independente de situação religiosa, de classe social, de raça, enfim, sem qualquer tipo de discriminação ou diferenciação. Eles são relacionados entre si. Os direitos humanos, eles devem ser aplicados igualmente. A falta de um direito pode afetar os outros. Eles são indisponíveis. Nenhuma pessoa pode abrir mão do seu direito, né? Se eu falo todos têm direito à educação, não se trata de uma sociedade decidir que as mulheres não têm direito à educação e a pessoa vai abrir mão desse direito. Algumas questões são indiscutíveis e são indisponíveis e são imprescritíveis. Eles não têm prazo, eles não perdem a validade. E é importante, né? Eu estou fazendo a abertura dessa discussão que vai ser ampliada pelo Marcelo, que hoje, em período de tantos conflitos construídos, quando a mídia nos mostra situações em que o ser humano não tem acesso à moradia, não tem acesso à educação, o ser humano é violado no seu direito de ser, estar num local,
ele é expulso do seu país, ele sofre violência física, doméstica, em que o ser humano é tão agredido, né? E que há tantos conflitos também construídos no campo ideológico, no campo das ideias, a polarização, e eu trago isso como reflexão inicial, essa polarização, de certa forma, não está atrapalhando esse debate hoje em dia, na sociedade, no mundo contemporâneo. Convido vocês, então, a refletirem um pouco mais sobre o tema com o PCNP Marcelo. Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Diretoria de Ensino, região de Mojimirim. Estamos aqui em ATPC para poder promover estudo e também pensar e refletir do ponto de vista de um estudioso, de um pensador. Eu sempre gosto de lembrar a nossa dor da ignorância. Então, como educador, a gente se educa para combater aquilo que eu não sei e continuamente caminhar com o que eu já sei. E é infinito. É essa a nossa aventura humana. Eu agradeço aqui a nossa dirigente regional de ensino, a professora Regina Navas. Quero agradecer também a supervisão de ensino ao núcleo pedagógico por esse espaço de formação. O ATPC é o espaço de atendimento ao chamado do encontro da inteligência e da sabedoria. Nós, professores, nos reunimos nesse momento para buscar uma perspectiva de formação. Estamos vivendo um estado pandêmico, a nossa reverência às famílias enlutadas e também a nossa memória daqueles que já não se encontram mais entre nós. Da mesma sorte, para essa condição de inteligência, agradecer a ciência que nos proporcionou a cobertura da vacina e assim combatemos a ignorância através da inteligência, da ciência. Então, nesse momento, eu quero iniciar o nosso TPC dizendo que ele tem um conteúdo e um tema que é direitos humanos. E nesse momento, o chamamento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é para que direitos humanos e dignidade humana seja para nós objeto de peregrinação, de inspiração e de trabalho cotidiano nesse caminho de 2022, aonde várias são as pastas, quer seja o próprio currículo, desde sempre, quer seja os projetos especiais que vão sendo trabalhados de acordo com as pastas que a Secretaria nos oferece. Eu vou aqui dizer, particularmente, o Grêmio Estudantil, ele tem hoje uma comissão de direitos humanos, eu sou o articulador regional, a gestão regional de Grêmios Estudantis da Diretoria de Ensino da região de Mojimirim, e hoje esse colegiado escolar, ele tem a potência de trabalhar a questão de direitos humanos através de membros gremistas, né? Uma comissão de direitos humanos que vai pensar os temas que dizem respeito a essa dignidade humana, aos nossos direitos, aos nossos deveres, bem como a prerrogativa de ser e existir nessa sociedade humana. Então, aqui eu quero iniciar os nossos combinados para que nós tenhamos como objetivo iniciar trabalhando com alguns pensadores, ofertar, primeiramente, a apresentação desses pensadores, depois salientar que a significação do seu tempo diz respeito a um debate que ele faz do ontem para o hoje, e o que nos é fantástico, a questão da elucidação, trazer luz naquilo que nos tem potência. Então, dentro desse trajeto, eu apresento aqui, para citar de antemão, alguns dos pensadores, como Ralph Waldo Emerson, logo em seguida, esse tratadista, esse poeta ensaísta, nós vamos ter também Jean-François Lyotard, um filósofo francês belíssimo, que vai falar da questão da metamodernidade, e vamos trabalhar em seguida Zygmunt Bauman, uma cabeça fantástica, um sociólogo polonês, radicado na Inglaterra, fantástico também para pensar a modernidade líquida. E Georges Debord, o francês também, filósofo, que na sociologia vai nos auxiliar a pensar também
a questão da sociedade do espetáculo. Mas eu encaminho com esses pensadores para criar uma base, para criar um sedimento, para que a gente possa se alicerçar do ponto de vista de pensar alguns temas que são candentes e são incendiários do tempo presente e que precisamos, para o nosso contemporâneo, de estar e ser educador, educador e educadores, né, trabalhar no cotidiano das nossas escolas com esse subsídio, com essa configuração de inteligência que nos proporciona caminhar com o tema na busca incansavelmente de compreender essa nossa realidade. Então, pensar essas potências desses pensadores e depois buscar com Gessé de Souza, também um grande sociólogo, um grande brasileiro, pensador fantástico do tempo presente, para pensar essa sociedade brasileira, a contradição, né, a adição dos contrários, ou seja, como uns poucos podem muito e tantos muito não tem nada. Eu trago também, na especificidade do fechamento desse olhar da sociologia, eu trago Gonçalves Reis, né, o Fernando, que é um cubano, é fantástico, né, uma reverência a esse pensador, que vai trazer essa questão da subjetividade e vai nos saborear a questão como que essa psique humana é afetada por esses poderes que estão alienantes o tempo todo, no tempo presente, no tempo anterior, para a gente poder entender como isso nos afeta a psique diante da subjetividade. É um esforço grandioso, porque pensar a relação entre presente e passado e presente e futuro é uma tarefa muito potente e a nossa proposta é caminhar com esse procedimento, pensando em alicerçar, como eu já disse, algumas tomadas de entendimento para os mundos que queremos pretender dialogar, né? O mundo camada de gelo fino, que parte de Waldo Emerson, depois o mundo instantâneo de François Lyotard / Zygmunt Bauman, depois o mundo do espetáculo em Georges Debord, o eusou.com, e pensar depois um recorte em relação à questão da dignidade humana, do fundamento do direito humano, da questão da desigualdade, da questão da estratificação social, da questão da subcidadania e, ao final, um movimento que é muito recente, nos últimos 60 anos, pensar um movimento humano chamado gentrificação, né? Que é um movimento que precisamos compreender também. Então, é uma tarefa grandiosa, mas nós nos colocamos aqui como esse pesquisador, querendo procurar um procedimento de trabalho e de estudo também. Então, eu paro aqui as nossas apresentações para iniciar com muita gratidão por esse momento de formação, agradecendo a todos, todas e todes que aqui estão compartilhando comigo nesse aspecto informativo, para a gente poder iniciar essa viagem de peregrino, olhando para o contemporâneo e visualizando aquilo que estamos vivendo, mas que também nos impacta e vamos entender como isso nos influencia, melhor, que nos faz pensar, refletir essas coisas que estão ocorrendo, eu estou falando agora, dos últimos 50 anos. Então, eu vou caminhar agora para a apresentação do norte-americano, do estadunidense, Randolph Emerson, um tratadista, um pensador, um ensaísta, poeta, humanista, que vai auxiliar, inclusive, a confecção das principais legislações da América do Norte. E ele, além de tudo, ele é conferencista, ele é um homem que vai trabalhar essa beleza do homem e da sabedoria no encantamento que ele pode se emancipar em analisar tudo que nos pertence. Então, esse homem, chamado Waldo Emerson, ele vai olhar essa questão da bem-aventurança humana, dessa questão de que tudo que nós estamos fazendo traz uma potência de um eterno e vai configurar para nós, em algum momento, que nós estamos e somos indivíduos frágeis. E ele vai cunhar a melhor frase para depois a sociologia do contemporâneo se embasar
para fazer os questionamentos do mundo líquido. Então, ele vai dizer que, sendo indivíduos frágeis, nós estamos trabalhando numa realidade que é porosa, né? Ou seja, a realidade que é sólida, ela não é porosa, ela é dura, ela não é maleável. E essa realidade porosa, por assim dizendo, ele vai expressar na frase, que é fantástica, ele vai dizer que o homem está vivendo para que as suas condições de sobrevivência ocorra, ele vive uma paisagem que como se patinasse sob uma fina camada de gelo. E caminhando e patinando com velocidade sobre essa camada de gelo, a única segurança é se manter nessa condição de velocidade. Porque se ele parar, se ele estagnar, o gelo quebra e ele vem a óbito, ele se encerra enquanto humano. Então, olhar para esse mundo dos sentidos, do espetáculo, do caráter simbólico de Ralph Waldo Emerson. Eu estou falando de um homem do século XIX, de um homem que viveu de 1803 a 1882. Ele nos trouxe essa presença de que é necessário que o homem tenha inteligência, que ele facilite a sabedoria para se configurar no tempo presente. Esse momento do século XIX é o momento pelo qual ele faz esta frase, ele cunha essa frase num tratado chamado Prudence, que é um tratado que ele propõe como uma obra literária para trabalhar esses seus questionamentos. Baseado nesse momento em Ralph Waldo Emerson, nesse tratadista, nesse ensaísta, que traz para nós esse questionamento que é fantástico, é um disparador de ideia dos mais interessantes. Eu aqui me coloco na singeleza e na beleza de apresentar uma personalidade para mim, uma cabeça pensante dos últimos 30 anos que me fascina e deve fascinar todos também, Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês radicado na Universidade de Leeds, que se propõe a olhar para o tempo presente e a olhar as sociedades dos antigos e as sociedades dos mais novos, e nesse choque dessas sociedades, poder perceber e poder cunhar a condição do tempo líquido. E ele é um grandioso estudioso, são várias bibliografias, e no material que essa formação acompanha, nós apresentamos também. Da mesma sorte, apresentar, né, em Bauman essa potência ligada a esse mundo líquido, aonde tudo se derrete, tudo se desfaz e que não há a permeação de condição de que isso se dá ou que isso se possa promover no tempo como alguma coisa de subsídio para os mais novos. Então, ele está configurando que existia e existe para o tempo presente uma facilidade e que para o mundo que era sólido, a diversidade era o fim primórdio de vencer. Hoje se busca tudo através da facilidade, e é esse veículo de movimento da velocidade é que dá a esse mundo que nada é feito mais para durar, a potência de nós falarmos que estamos vivendo relacionamentos instantâneos, vidas instantâneas e assim por dizer, pouca significação nos eventos que dizem respeito à vida e à sociedade. E aí ele chama atenção e nos provoca sobre esses conjuntos de relações para que a gente possa entender uma sociedade que está alicerçada num consumo, numa sociedade hedonista, numa sociedade de consumidores, numa sociedade de winners, né, de vencedores, não de perdedores, e que a emancipação a todo custo tomou forma de se produzir cada vez mais a condição de que é necessário a competição na determinação da exclusão do outro. Esse traz um choque, traz para nós uma condição muito estratégica de se pensar. Faço um parênteses aqui e provo com o evento que ocorreu na Inglaterra, quando eu estou falando de 2011. Então, eu quero aqui lembrar que o mundo que Bauman está
configurando é o mundo da individualização, é o mundo onde a identidade é dada por aquilo que sou hoje, não por aquilo que trago naquele mundo que era sólido, de constituição de um currículo, passagem por caminhos que tinham pessoas que me eram referência nos procedimentos de ser e estar. Esse mundo do que é líquido é o mundo da onde o que eu compro, o que eu estou vestindo, ou o que eu tenho como o carrão, como a motona, como o lanchão e outras coisas mais, é o que vai dar identidade para as pessoas, que é um mundo da corrosão da cidadania, dos direitos, porque o poder, acima de tudo, do ter, ele traz uma subjugação por aqueles que não têm, e não têm nada. Então, esses líquidos, eles rapidamente se esvaem, e é assim que na pressão tudo se corrói e se corrompe. Então, o Bauman, ele é esse pensador, e ele está também dialogando com pensadores fantasticamente do seu tempo presente. Um deles aqui, que eu trago numa mesma linha de pensamento de Bauman, e que vai nos acrescentar potência a esse pensamento desse mundo líquido, é Jean-François Lyotard. É um homem da universidade, é um homem que vai dizer que entre aquilo que Bauman está dizendo, né, dos mundos dos mais velhos e o mundo dos mais novos, vai haver uma ruptura de crenças e valores, e esses regramentos da conduta da política e da ética no contemporâneo em sociedade vão se desanuviar. Então, a condição de que Lyotard basicamente traz para nós, perdão, uma condição fundamental de compreender a vida é no sentimento e no entendimento maior, que Lyotard vai dizer que havia uma crença, não, havia uma certeza de que a ciência, do ponto de vista evolucionista, fosse trazer todas as facilidades, todas as condições de superar os dogmas e os mitos e a resolução dos grandes problemas da humanidade, fome, miséria e outros que tais. Então, isso é um romantismo à lá uma filosofia iluminista do passado medieval e da Renascença, trazida para o tempo presente, e que se quebrou esse tipo de condição. Por quê? Porque a humanidade procurou, assim, criar a metanarrativa. A metanarrativa é de que qualquer pessoa pode, a todo tempo, o tempo todo, ela não respeitar aquilo que existe como conexão, como lei, como regramento social, e pode se tornar, por assim dizer, a própria palavra vai ajustar a conduta, a metanarrativa, ela se torna um grande juiz, um grande árbitro, e vai produzir, assim, ciência, vai produzir, assim, grandes espetáculos fora da realidade, o que a gente chama no popular fora da casinha. Então, se a constatação era que nós, dos mais velhos, do tempo passado, tínhamos certeza, e continuamos tendo, os mais inteligentes, é de que a ciência cura, a ciência procura normatizar e nos auxiliar a viver belíssimamente com as nossas vidas aquilo que nós estamos promovendo de nosso projeto e o projeto de todos que nos pertencem. Essa é uma certeza do mundo sólido, aonde o Lyotard está dizendo que no tempo presente muitas pessoas se autodenominam, vai fazer qualquer tipo de vídeo e dizer que a Terra é quadrada. É uma constatação, né? Não é físico, não é físico nuclear, quântico ou qualquer outra formação em astronomia. Por exemplo, é um astrólogo. Terra quadrada. Então, o Jean-François Lyotard, com grande esperteza, deixa para nós que isso traz um sério risco àquilo que nós entendemos dos ideais que praticamos para esse palco da vida, aonde cidadania, liberdade, os direitos individuais, tudo aquilo que representa para nós um sedimento de vida edificante, né? Então, essa conexão, esse modo de fazer
pelo qual esses pensadores dos mundos líquidos vão trabalhar essas existências, eu vou aqui agora trazer duas situações conexas para a gente poder analisar como que o conhecimento humano, olhando para o fato histórico, para o fato sociológico, filosófico também, mas para essas ocorrências do contemporâneo e verificar quanto que isso influenciou e traz para nós um atendimento do pensar e agir como educadores e pensadores grandiosos desse tempo de grande reflexão no pandêmico. Então, se Lyotard e Bauman estão dizendo que o mundo dos mais velhos, eu vou chamar de sólido, como eles o chamam, era aquele mundo onde nós tínhamos os nossos pais, os nossos avós, bisavós, que faziam um esforço qualitativo de que haviam um ganho e um rendimento para investimento nos mais novos, na geração futura. Por exemplo, havia o que era juntorinho, né, no popular caipira do nosso interior de São Paulo, havia a poupança, havia uma renda que havia sido criada porque em algum momento aquele da família iria à graduação, à faculdade, ou ia abrir a sua fabriqueta, ia abrir seu pequeno comércio, ou iniciar como um profissional no mercado de trabalho. Havia um sentimento de que esse grandioso esforço de pensar no tempo de agora para o tempo de amanhã se dava na satisfação de que essa resolução de entendimento, inclusive da psique e também do forçoso laborial e também da família, uma finalidade prática a respeito de vivência. Ou seja, isso se promoveu. Já no contemporâneo, ou seja, os mais novos e os mais velhos vão se colidindo no projeto do instantâneo. Então, nós vamos disputar na prateleira das farmácias as cores que vamos tingir os nossos cabelos para ver qual é a mais evidência, qual que fica a melhor foto num site de propaganda pessoal, aonde eu possa me relacionar. Esse procedimento sobre o pensar, esse caráter, esse face, se dá por uma objetivação de viver a juventude para sempre. Ao mesmo tempo também de que esse sentimento de que eu tenho que deixar para os mais novos algo, ele se exterminou. Porque, inclusive, eu estou disputando com os mais novos o próprio mercado de trabalho. E assim por dizer, vou disputar na sociedade todos os espaços. Eu estou aqui exagerando um pouco nessa culinária de saberes e apimentando as nossas oportunidades, porque a nossa sociedade do tempo presente ela está preocupada em adicionar valores de riqueza, valores estéticos, do que valores morais, do que valores de caráter profissionais. Ou seja, é uma sociedade que não está preocupada para as pegadas na areia, né, mas está mais preocupada com aquela tonação da farmácia do cabelo. Percebam? Ou seja, o mundo de contradições, esse mundo do consumo, tomou conta, né? Pague agora, aproveite já. É o mundo líquido. O mundo anterior, poupe para poder a conquista. Né? E esse mundo do gaste já, arrume já, nos escraviza para correr atrás dos cartões, cujos créditos cada vez mais se avolumam, porque nós precisamos de soberania, seriedade, fraternidade, muito Haddad, né? Seriedade, fraternidade, né? Seriedade para poder sobriamente trabalhar com o ganho e gerir a própria vida. Então, isso vai provocar nesse sentimento de condutas, eu gastei um pouco aqui na paisagem para dizer de um fato social ocorrido na Inglaterra, em Londres, precisamente 2011, quando de 4 de agosto a 7 de agosto,
As principais lojas do centro da cidade, e algumas delas, tiveram as suas vitrines saqueadas, as suas vitrines arrombadas, e eram lojas na qual existia ali essa oportunidade, use agora e pague depois, mas o use agora e um par de tênis custa muito mais do que um pneu de carro. Então, é um mundo que há muito mais desiguais, que não tem essa capacidade de ter o calçado, de que dirá um calçado que vale mais um pneu de um carro, e o carro ou qualquer outro tipo de veículo de locomoção. Esse mundo verifica que essa condição de depois virou esse êxtase transformado nos protestos e na contradição da violência policial. Ocorreu um primeiro estopim para poder dizer e fazer-se pensar por que é que, nesse momento de contradição, esses atentados se promoveram, essas situações precisamente ocorreram em Oxford Circus, né, depois em Tottenham, em Waltham, ou seja, algumas localidades na Inglaterra, né, na região londrina, centro de Londres, aonde nós vamos ter essas ocorrências. Basicamente, o Bauman diz que é esse choque de realidade, onde muitos daqueles que estão fora dessa sociedade do eu sou.com, do consumo, do grandioso objetivo do consumo, é que se promoveram das indignações, se promoveram algum tipo de questionamento, e aí na interlocução com uma força opressiva policial se deram os primeiros respaldos, respingos dos atos de vandalismo depois. Foi um momento de se pensar o que ocorre com a sociedade do tempo presente. Eu paro aqui, 2011, viajo no tempo, 9 anos, América do Norte. Nós tivemos, né, uma ocorrência em 2020, aonde um cidadão norte-americano, atentado e se questionado sobre o que faz, o que faria ali, ele foi a óbito por uma opressão policial. Esse cidadão negro, ele sofreu uma opressão e um questionamento policial tão grande que ele expressou que estava sendo asfixiado e veio a óbito pelo volume dessa tendência de segregação, de opressão que foi colocado sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Desse momento surgiu o movimento, né, todo na América do Norte e no mundo, para poder olhar para essa condição da segregação racial. E aí, juntando com o contexto da América do Norte, aonde nós temos uma imigração de latinos, asiáticos e africanos, e aonde também, como aqui no Brasil, a população negra é em grande a sua parte maioria na sociedade. Então, verificar para esse entendimento, né, do Black Lives Matter, né, ou seja, vidas pretas importam, olhar para aquilo que está ocorrendo, né, em Minneapolis, ali, aquele policial, né, que no atendimento da segurança realiza uma força tão grandiosa que não respeita o cidadão, né? George Floyd veio ao heroísmo para poder perder a vida. George Floyd podia continuar sendo cidadão norte-americano para dizer para todos nós que é importante que se respeita e nós nos atentamos, quando isso ocorrer, que alguém nos abordar, que eles nos atendam como cidadão de bem, para evitar o mão na cabeça vagabundo. Precisamos trazer esse pensamento, trazer isso tudo, pensar direitos humanos, que é o conteúdo maior dessa formação, é objeto de conduta, de peregrinação dos nossos ensinamentos, para entender as consequências, né, do estatuto da sabedoria, de como que nós temos que estudar direitos humanos sem ter a perspectiva de recuperar pessoas, cabeças pensantes, e dialogar com o modo pelo qual esses conhecimentos estão sendo transmitidos, evitar que isso seja uma mercadoria do ponto de vista que acessamos
esse mundo mercantil desde sempre, mas entender do mundo do bem-estar, da configuração daquilo que fala brilhantemente um outro pensador francês radicado no Brasil, né, o Yves de Lattalle, que ele fala que o conjunto de normas e regras e valores das nossas escolas não é riqueza e poder pelo que passa pelas mídias a todo tempo, o tempo todo. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que nos configura a beleza do humano, o caráter, né, a condição do virtuoso, dos valores de conduta, do ponto de vista de trazer aquilo quem eu sou diante das consequências e da responsabilização desse ser, dos direitos e deveres. Belíssimo. Está lá na Grécia. Aristóteles. A eudaimonia, o quanto mais virtuoso sou para uma sociedade, para que me facilite nessa sociedade. E a cidadania grega é uma cidadania que é contrária àqueles estrangeiros que são escravizados por dívida, por guerra. E é uma sociedade que promoveu o óbito a Sócrates porque ele denunciou. Como que pode uma sociedade, por si só, com tanta inteligência, com tanta sabedoria, promover guerras? A todo tempo, o tempo todo, o mundo continuou de guerras. De ontem para hoje, para amanhã, infelizmente. Então, eu trago aqui que esse mundo do virtual, esse mundo do mundo líquido, para poder iniciar os nossos pensamentos e ter os starts das suas potencialidades, pensando a transferência daquilo que no mundo líquido tornaram-se os 7 pecados capitais, né? Gula, o iFood, preguiça, Netflix, ira, Twitter, a soberba, um LinkedIn, vaidade, um Instagram, né? E inveja, um Facebook. Ou seja, e aqui o Eros Tinder. Ai, que fantástico. Então, olhar para esse mundo da espetacularização, olhar para esse mundo do verniz, é olhar para um mundo em que há um pensador que vai dizer isso muito antes, né? Eu estou tratando aqui da França, de 1967, quando o pensador Guy Debord vai nos alicerçar e vai brilhantemente olhar para a sociedade da aparência, olhar das pessoas que se importam pelo que ela consegue expressar para os outros, olhar para a sociedade que se importa com essa aparência, eu tratei aqui um sinônimo do verniz, e ele rompendo com essas estruturas e questionando de que a vida simples, a vida por ser quem ela é, a pessoa humana, facilitaria muito a existência da sua condição enquanto pessoa, enquanto existência, enquanto convivência, o vivência com. Então, usar e utilizar desse conceito, né, para olhar para o impacto das nossas vidas, sobretudo sociedade e cultura, olhar para tudo aquilo que é produzido e que é visto e que é alicerçado pela metanarrativa. Vamos recuperar Jean-François Lyotard, ou seja, muito do que hoje se fala de informação não pertence à comunicação, né? Por isso que eu falei do mundo de muitos Hadades, sobriedade, seriedade. Olha a metalinguística aqui. Olhar para essa condição da sociedade de muitos Hadades é olhar para a sua infraestrutura, para a sua tecnologia do espetáculo e para o evento da globalização. Olhar criteriosamente que, muitas das vezes, comunicação. Comunicação é o efeito pelo qual traz algo de sólido, de ciência, de exatidão, de pesquisa para poder aferir e cravar um pensamento com referência. Não basta sair ao relento, olha, a Terra é quadrada, diria um astrólogo. Não. Pensamos, e com o pensar da sua potência,
que esse espetáculo ele há um propósito do político, ele há um propósito da sua significação, de se criar algo de sedimento para configurar outros tipos de discursos. Então, olhar para que todo momento de despolitização, ou seja, o questionamento porque a Terra é o que é Terra, planetas, mundo infinitos, ela serve para poder, inclusive, ele dizer daquilo que é necessário para a sociedade dos opressores, que são mínimos, e que oprimem aos máximos, que somos muitos. Eu sempre brinco com todos nós que estamos na Educar em Ação, que não sentamos sobre minas de diamantes, petróleo ou ouro. Não tiramos um pedacinho, olha, vou tirar um pedacinho aqui e pagar um café. Não há. Há uma venda daquilo que sei fazer, daquilo que realizo, né? Belíssimo. Marx e Engels, né? Olhar para o capital e a interferência da força de trabalho na vendagem do seu produto, do esforço, do laborioso. Ou seja, pensar a dignidade humana e pensar direitos humanos com esses fundamentos que caracterizam essa sociedade, ela é fantástica, porque viajando no tempo, o homem construiu tratados, o homem construiu significações de leis que foram inspirados a todo e sempre na história, os tratadistas, os juros naturalistas, que disseram e pensaram a configuração de poder, sociedade e de lei para a gente poder chegar onde chegamos. Basicamente, aqui eu quero recuperar de que, em algum momento da história da humanidade, daquilo que existiu na França como revolução, como deposição da realeza para poder mudar um regime, o rei perdeu cabeça, porque as pessoas não tinham pão para comer, e, afinal de contas, de novo, os poderosos tomaram o poder e ficou muito pouco pão para o povo comer e muito ouro para poder a nobreza estocar. Mas eu estou falando da Revolução Francesa, aonde traz algumas declarações, e essa com muita potência, da experiência da sua comuna, que é fantástica, é uma experiência para nós humanos entendemos e compreendemos, como que a evolução da comuna francesa se reveste no tratamento dado à Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Bellissimamente, viajando no tempo, nessa linha cronológica e factível, olhar aqui como um pensador e dizer que depois de guerras, os países se uniram e disseram, não, pera lá, precisamos configurar alguma coisa para todo e sempre para que seja o norte. Somos terráqueos, bípedes, né? Configuramos em planeta e precisamos dessa dignificação da humanidade. E aí, a Declaração dos Direitos Humanos, ONU 1948, ela é uma peça que descende dessa fantástica experiência da Comuna Francesa, da Revolução Francesa. Eu estou dizendo aqui, sabiamente, que no seu primeiro artigo, né, somos iguais em dignidade, nascemos livres, agir com muitas haddades, fraternidade, seriedade, sobriedade, e assim nós ficamos entristecidos quando verificamos que nos julgamentos, né, há um juiz tendencioso, um juiz parcial, morou. E essa condição nos traz aqui um questionamento daquilo que é o revestimento maior, de entender que há um trânsito do que foi feito lei, para que todos, que atinja a todos imparcialmente. E assim, por dizer, o segundo artigo, quando fala da liberdade, fala do direito, em relação à nossa distinção de raça, cor, opinião, política e, sobretudo, né, do que é feito quando se questiona, né, através de alguém que se reveste na tela e diz que a Terra é quadrada. Então, esse
princípio da dignidade humana que reveste aí no conceito filosófico, né, que determina o valor moral, o valor até espiritual em relação a essa possibilidade. Olhar para essa condição maior e tentar entender de que aonde chegamos e por que chegamos em relação aos nossos direitos e deveres. Experiências belíssimas, né? O estado de bem-estar, o welfare state, praticado pela América do Norte durante os tempos da crise, pós-crise de 1929, onde o Estado precisa intervir para garantir o mínimo para todos e para aqueles que são mais necessitados, e depois, com a luta dos movimentos sociais, preferivelmente na Europa, onde os movimentos trabalhadores questionaram o Estado sobre aquilo, previdência, saúde de todos, educação para todos, lazer para todos. Essas condições foram pensando esses mundos e foram trazendo essas traduções desses grandes pensamentos, desses grandes disparadores de mudança dos nossos costumes, para que possamos atingir as leis e para que possamos construir a sociedade onde o bem-estar seja um princípio fantástico, fabuloso e executável. Então, assim, quando os poderosos, quando as grandes corporações lutaram para o rompimento do welfare state, para o estado de bem-estar, enfraquecendo, dizendo que isso enfraquece a economia, nós vamos ter, por assim dizer, o que hoje, nos últimos 30 anos, começou a se estudar, a questão da descartabilidade humana, o que é muito ruim, né, sobre conhecimento e sobre sedimento de conceito, porque olhar para aquele mundo onde ciência e tecnologia nos facilitava toda a inspiração e toda a significação de potência de evolução, nós não temos mais, né? Então, olhar para essa condição é olhar para um pensador chamado David Harvey. Tratando então de David Harvey, o nosso geógrafo britânico, ele aqui nos traz a paisagem do seu pensamento, olhar para o tempo do presente, para o tempo do espaço, para o tempo da sociedade e olhar tecnologia, trabalho e essa condição da desobrigação humana, da descartabilidade humana. Ele vai dizer isso, sobretudo, em relação à quantidade de evolução de tecnologia, que era o princípio de fazer o bem-estar do homem, agora com a condição preocupação maior com o lucro, com o objetivo de maior de facilidade de trânsito desse lucro para aquelas grandes corporações e objetivando escravizar a humanidade, aonde por mais que a humanidade se facilite numa formação ou na própria compreensão do que lhe escraviza, haverá uma inteligência artificial que vai subjugar o humano e dizer que ele não tem capacidade. Então, isso tudo ele fala numa obra chamada Contradições do Fim do Capitalismo, e ele fala dessa produção de colapsos, né? Se havia o pensamento e a poética de que os direitos humanos fossem produzidos para garantir a existência humana, garantir um bem-estar e garantir a excelência de trabalho, educação, lazer, a previdência, saúde e outros que tais em relação a esse estado de bem-estar, a contradição do estado pandêmico contemporâneo para o futuro diz respeito da inovação tecnológica facilitada, de que o corpo do trabalho ele fica desqualificado pela automação e fluidez e velocidade, por assim continuamente. E é um start apenas de David Harvey para a gente poder saber que esse emprego da descartabilidade humana está em jogo. É aqui o momento de procurar entender que a todo momento em que não conseguimos, no apreço dos atendimentos do mundo da tecnologia, que nos façamos entender com o humano, que um apertar de botão nos escraviza o sentimento de que não posso mais contradizer o aperto de botão,
Esse é um problema para a sociedade humana, para o tempo do agora, para o tempo do amanhã. Precisamos dar maior entendimento para esses acontecimentos. E ainda a continuidade desse mundo da contradição, desse mundo de pouca dignidade, olhar para a subcidadania. Olhar subcidadania basicamente com Gessé de Souza. O Gessé é nosso sociólogo, né, trabalha com essa teoria da sociedade, desse derretimento social, desse desprendimento e da estratificação social. Ele tem obras belíssimas, né? A Ralé do Atraso, Radiografia do Golpe, A Elite do Atraso e A Classe Média no Espelho. Então, olhar para essa subcidadania e descrever o caráter orgânico, né, da desigualdade social brasileira, quebrar os mitos atribuídos a Darcy Ribeiro, quando olha para aquela sociedade onde todos convivem e ali acerca da Casa Grande, tudo vai continuar sendo como ali bem estava, apesar das contradições, é olhar e perceber em Gessé de Souza o esforço que é de análise teórico para categorizar essa coisa, categorizar essa coisa que eu estou fazendo nos mover, que é a indignação por conta de dignidade humana e direitos humanos. Da mesma sorte, esse esforço interpretativo traz para nós pensar indivíduo, sociedade, Brasil, traz para nós olhar para os nossos índices, né, para as nossas condições do tempo presente, olhar e se perceber que na sala de aula temos sim que dialogar e ofertar o ponto do encontro, não é um fechamento de questão, mas uma vírgula. Não há discurso, 2 pontos. Assim, o ponto de encontro na mediação de saberes, onde cada qual oferece o substrato que tem e a busca pelo entendimento do eu já sei e do eu não sei é quantitativo. É a politização, né? O diálogo propositivo é o fundamento maior de pensar que dimensões subjetivas em relação a essa subcidadania, elas estão ali controlando e observando o regramento dessas desigualdades para que elas permaneçam e se perpetuem no tempo e no espaço. Assim é o trabalho do nosso grandioso cubano, morto agora em 2019, o González Reis, né, o Fernando Luiz, belíssimo professor, né, belíssimo pedagogo, belíssimo cientista, e ele nos deixou recentemente, foi reitor da Universidade de Havana, e olhando para essa oportunidade grandiosa, olhar desse pensamento a respeito da dimensão subjetiva que vai além da distribuição de renda, que está nas estruturas de relações sociais e na expressão das pessoas, olhar para o tempo dessas expressões e começar a verificar de muito de que está sendo produzido uma naturalização. Olha, o universo sagrado quis assim. Não. O universo sagrado quis o mundo de muitos Haddades, fraternidade, seriedade, sobriedade, solidariedade e assim por diante. Que era um mundo entendido e pensado para os direitos humanos. Que era um mundo pensado e configurado para a tradução daquilo que é pensar como que as raízes históricas dessa continuação de Brasil, América Latina, América Central e do hemisfério sul, né, olhar para a condição de pobreza, olhar basicamente e o fundamento maior, né, por isso aqui a contradição e a minha indignação e a de todos nós, creio que o ser cidadão, ao direito à vida, à propriedade, à igualdade, aos direitos civis, são condições que exercemos e pensamos e configuramos através das nossas existências, os contratos social pelo qual nos estabelecemos. Isso tudo é pensamento maior e significação
de que todo esse movimento da sociedade, que é coletiva, que é comunal, ela despejaria na condição de que facilitar essa riqueza que é do todo para educação, saúde, velhice tranquilo, que eu estou chamando de previdência, e esses frutos dos benefícios sociais serem abastecidos a todos que nos pertencem. Então, sabiamente desse modo, olhar que esses questionamentos, que tudo que está trazendo à baila sobre os propósitos e despropósitos da despolitização é objeto do nosso estudo, é objeto desse ATPC. Então, eu quero garantir aqui a esse final que estou e sou um educador, um pesquisador, que pesquiso essa dor da ignorância, porque eu quero essa gratidão a todos, todas e todes que nos pertencem, para entender, né, e reafirmar esses preceitos, né? Nascemos livres, com dignidade, com direitos e deveres. O direito à vida, à liberdade, à segurança, não à escravidão, né? Não à tortura, né? Ou seja, estabelecer de que se formos julgados, um juiz imparcial, estabelecer de que temos a liberdade do contraditório, a liberdade da plena defesa, estabelecer de que nada arbitrariamente as nossas vidas possam ser traduzidos contra nós mesmos, ou seja, a liberdade do ir e vir, de movimento, ao direito do asilo, do abrigo político, quando fomos perseguidos por alguns dos elementos do Estado, liberdade do pensamento em consciência em relação à nossa espiritualidade e, mais do que tudo, a sabedoria que configuramos na nossa liberdade de opinião e expressão. Então, quero dizer que essa sociedade, que essa objetividade de pensar essas dignidades são fantásticas para nós e objetivamente olhar para o tempo presente e ver os espaços pelo qual ocupamos, que é o espaço da cidade, que é o espaço onde estamos na interlocução do mundo pelo qual vivemos, ela vive uma organização e uma reorganização de acordo com noções de que limpeza urbana diz respeito à opressão. E isso não é direito humano, isso não é dignidade humana, por isso aqui a nossa sempre respeitabilidade por todos os movimentos que ocupam as terras, que ocupam as casas, que ocupam de movimentar o Estado, mundo, eu estou falando aqui sobretudo do Estado de Direito, para que possa o lar, a casa, o abrigo, a habitação, né, como direito fundamental. Então, esse processo da gentrificação urbana, que é um conhecimento que eu trouxe aqui no começo da nossa formação, é um começo pelo qual temos que cunhar o significado de gentrificação e olhar para, sobretudo, uma grande urbanista inglesa, né? Ela é radicada na Inglaterra, mas é nascida na Alemanha. Ela vem no período de guerras. É Ruth Glass e ela belíssimamente vai defender, sobretudo, e começar a pensar a década de 60, a reorganização dos bairros operários e o empurramento para áreas mais marginais da cidade de Londres para privilegiar os centros urbanos. Então, isso que fica da gentrificação é olhada, sobretudo, quando nós verificamos que o fenômeno de não dignidade humana, quando o não direito à habitação, o não direito ao teto, né? As populações que hoje vivem sem teto, né? As populações que vivem nas ruas, né? Quero lembrar que as populações migrantes no mundo, se hoje unidas e unificadas em um território, seriam o quarto país mais populoso do mundo. Tem muita gente andando para lá e para cá, procurando um abrigo da guerra, da fome, da escravidão, da perseguição política e de outras marginalidades da sociedade do contemporâneo. É para esse movimento, para essa estratégia que eu estou me colocando aqui como esse cabeça pensante e preocupado com esse momento
e da justeza de ofertar uma significação, um trajeto com muita sobriedade e inteligência para facilitar o nosso diálogo. Então, eu me coloco aqui mais uma vez em gratidão, encerrando o nosso vídeo, a nossa formação, nesse ATPC, um ATPC mais denso, mas que traz para nós, com muita seriedade, com muito carinho e admiração, tudo aquilo que nós representamos quando estamos aqui. Todos nós, lado a lado, somos todos melhor juntos. Então, é por isso aqui que eu me despeço, agradecendo a essa Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, agradecendo a Diretoria de Ensino da região de Mojimirim, agradecendo a nossa dirigente de ensino, a professora Regina Navas, ao núcleo pedagógico, a supervisão de ensino, sabiamente a minha parceira e também a nossa intelectual maior, a nossa responsável pelo núcleo pedagógico, Giovana Souza, que nos conduz para esses desafios de pensar a questão dos direitos humanos e dignidade humana. Né? Muito obrigado a todas, a todos e a todos, e até lá. Saúde. Obrigado.